Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre No One Will Save You, Ninguém Vai Te Salvar, filme dirigido e escrito por Brian Duffield, que é uma adição de catálogo Hulu nos Estados Unidos e Star Plus em diferentes mercados como o Brasil. Já adianto que nesse formato, da forma como esse filme foi lançado, nós temos aqui um pequeno milagre. Não porque a narrativa é uma narrativa surpreendente, não porque ela envolve do começo ao fim. Considero que existe aqui uma boa introdução que depois o conceito ele acaba sendo reciclado e vai se perdendo também. Mas o fato que eu respeito pra caramba é o seguinte: existe uma ideia, existe uma abordagem diferenciada quanto à estruturação de uma protagonista a partir da escassez de diálogos. Quando a gente leva isso para a ótica do cinema contemporâneo, o que é cada vez mais comum é a interferência do estúdio de tentar pensar o que o público quer assistir, do que o público vai gostar. Isso interfere não só em blocos do roteiro, mas também limita a própria visão criativa do diretor. E definitivamente isso não acontece nesse filme. Você até se pergunta o que será que o diretor quis dizer com isso, qual será o referencial de uma determinada cena. É um filme que gera debate, é um filme que você depois vai ter diferentes perspectivas, teorias, até mesmo, quem sabe, pro ame ou odeie, seja para amar o conceito, seja para amar a execução ou para pegar justamente a falta de respostas ou, quem sabe, problemas para desenvolvimento de um clímax final. E eu chamo de Pequeno Milagre porque é uma abordagem 100% autoral quanto à ambientação, a criação de uma cidade, desenvolvimento de personagem e também a adição de elementos diferenciados no que diz respeito à interação, porque aqui não é novidade, é óbvio, nós estamos lidando também com tópicos que envolvem extraterrestres. No meu caso, eu fiquei muito envolvido na introdução, eu adorei a introdução porque me remete também a outros longas, me remete a essa questão de que o diretor aqui ele corre risco a partir do momento em que ele adiciona um elemento que tradicionalmente estaria encaixado lá para a conclusão, para te gerar um impacto. Ele te apresenta isso nos minutos iniciais. Ele te apresenta uma perseguição, uma invasão. É algo que chama atenção. Em suma, esse longa mistura elementos do terror, do thriller, da ficção, a partir dessa invasão, a partir também do tópico alienígena. Uma boa adição de catálogo de streaming, penso que tem problemas sérios, no entanto, na execução e desenvolvimento pós-introdução. Bryn Adams, interpretada por Kaitlyn Dever, se sente alienada na sua própria comunidade e é surpreendida numa noite que parecia comum por barulhos estranhos vindos de intrusos, que ameaçam seu futuro, do mesmo modo que despertam atenção em tópicos do passado. Essa ponte passado versus presente versus futuro é super responsável por gerar algum tipo de empatia na jornada principal da personagem. Qual é o problema, qual é a dificuldade? Que você aqui tem uma omissão de diálogos. Então você precisa lidar muito com a ação e precisa meio que entrar nessa jornada com ela. Ou seja, é um tipo de risco compartilhado que em alguns momentos te aproxima da protagonista e em alguns outros momentos faz você pensar: mas por que essa decisão foi tomada mesmo? São dois elementos que eu acho que compensam para o filme. O primeiro é a excepcional participação da atriz Kaitlyn Dever, que não vinha em uma boa sequência após brilhar em Booksmart e que agora consegue mais uma vez amplo destaque, de modo que eu acredito que ela sustenta o interesse nessa personagem do começo ao fim. Isso me faz pensar também no segundo elemento, que diz respeito à ambientação. Eu gostei da cidadezinha, da construção visual, dessa escuridão, que é uma escuridão que ela te gera também muita atenção. E claro, né? Todo o trânsito que existe quando você leva em conta invasão alienígena, uma série de outros filmes, de outras séries de trabalhos clássicos. Nesse sentido, qual seria o diferencial desse longa-metragem? Essa abordagem mais minimalista, porque está tudo voltado para uma personagem, essa personagem que é a condutora. Os estímulos visuais e experimentos do diretor após a introdução tentam manter esse ritmo frenético em que constantemente a personagem principal parece desafiada por um problema que pode ter proporções ainda maiores. Lidar com alienígenas, obviamente, não é uma novidade para o cinema. Em algumas passagens, eu até vi muitos comentários tentando trazer luz também para Sinais de 2002 e colocando esse filme como referencial. Eu penso que você até pode gerar um certo debate, só que ainda assim o tipo de desenvolvimento desse longa de 2023 ele é diferente na questão conceitual. Quando você tem uma omissão de diálogo, você investe em um outro tipo de jornada também emocional, em que o espectador ele necessariamente precisa estar envolvido do começo ao fim, não basta só estar envolvido numa introdução por conta de uma cena mais tensa. Então, nesse sentido, o conceito é excelente. Já a execução, eu penso que ela não consegue manter o interesse
especialmente da metade final. Nesse caso, até uma experiência bacana refletir sobre o aproveitamento de alienígenas, seja para TV, seja para a sétima arte, quando você tem no final da década de 40 o caso Roswell, que gera todo um imaginário, e uma série de programas, uma série de filmes nos anos 50 que buscam estimular toda uma questão quanto à invasão alienígena, toda uma questão sobre o que é um alienígena e como você acaba desenhando, formatando e apresentando um alienígena no cinema. Eu senti que esse filme, em alguns momentos, ele não só bebe da mesma fonte das ficções dos anos 50, mas bebe também da mesma fonte de The Twilight Zone. Dentre essas diferenças conceituais de abordagem, eu não sei até que ponto você transformar o que seria um clímax para uma envolvente introdução ajuda na experiência geral desse filme, porque a queda, na minha opinião, ela é uma queda brusca. Não estou falando só a qualidade de argumento, estou falando a desenvolvimento, a você se sentir envolvido por essa jornada da personagem principal. A ponte que eu falei, passado, presente e futuro, é uma constante, mas a revisão dos eventos passados, ainda assim, eu acho que deixa muita coisa para uma discussão aberta, para formate o seu próprio final, para discuta com amigos, debata com amigos. No meu caso, eu acredito mesmo que o filme ele sofre bastante pela alternância de situações que não chegam perto desse padrão de excelência inicial, portanto, sendo que todas as outras menções à ação, por exemplo, ficam abaixo na questão de escrita e envolvimento com o cenário de invasão. Tudo bem que aqui nós estamos falando de uma visão criativa que você não vai ter nada de bandeja, você vai precisar lidar com algum tipo de envolvimento nessa história para formular tópicos de interesse pessoais em que aí você aplica para essa jornada. Não é aquele típico, né, construa o seu próprio final. Eu acho que é algo que ele já está bem direcionado para o que acontece, para uma leitura, levando em conta o imaginário não só popular sobre alienígenas, mas fixado nesse filme, e que ainda assim não me parece bom o suficiente. E aí eu estava conversando bastante nesses dias com amigos sobre o filme, o desenvolvimento, e eu cheguei na minha concepção, que é a seguinte, que era diferente de todo mundo, cada um meio que tinha uma opinião fechada sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, o que é bacana e o que é raro hoje em dia até para um filme desse tipo, porque ele te estimula a isso. No meu caso, eu acredito que pro desenvolvimento da personagem, a ausência de diálogos acaba afetando bastante. Então, tem uma questão conceitual chave da ausência de diálogos que é bacana mencionar? Sim, é bacana mencionar, mas para o desenvolvimento de uma boa história, isso infelizmente deixa a desejar. Isso infelizmente poderia ser aproveitado nessa ponte constante passado, presente e futuro que eu estou citando, e fica meio que escanteado para as ações, para as emoções. A Kathleen é uma grande atriz, sem sombra de dúvida, mas o peso também era enorme. Pra Ninguém Vai Te Salvar, nota 6. O filme vê o passado como uma espécie de pedido de socorro para estruturar a protagonista, e eu penso que isso é um problema também. Mas assim, é legal ver a repercussão, é bacana ver que esse é um filme de baixo orçamento, que chega como uma adição original de streaming e consegue esse impacto, que o streaming não precisa ficar limitado a um tipo de comédia ou um filme estrelado por uma grande personalidade do cinema só para gerar interesse. Eu penso que é justamente esse tipo de produção que gera uma opção bem interessante também para os streamings e espero ver mais filmes desse tipo no futuro. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!